Olá, hoje eu gostaria de continuar os meus estudos que fala sobre verdades escondidas. E às vezes a gente não conhece tudo aquilo que a gente precisa conhecer, claro, né? Mas existem coisas que a gente não aprende com as pessoas. Muitas vezes as pessoas elas não conhecem tudo o que está na Bíblia. Mas a gente muitas vezes estuda e pede sabedoria a Deus. Quando você lê os versículos e você consegue interpretá-los, a gente consegue saber mais sobre Deus. Isso que é interessante, é saber mais sobre Deus. E hoje eu quero falar sobre espíritos, Espírito Santo, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, o Espírito é um só. Não. Existem muitos espíritos que saem de Deus. Muitos espíritos. Inclusive, quando eu falo, eu estou falando por algum espírito. Eu tenho um espírito da minha vida. Eu tenho um espírito, aquele que eu movo, que eu vejo, que eu falo, que eu penso. Esse é um espírito de vida meu. Quando eu morrer, você não morre, você fica vivo. O seu espírito é outro. Cada um de nós temos um espírito. Eu quero aqui começar dizendo que em 1 João 4 diz assim, amados, não creiam em qualquer espíritos. Não creiam em qualquer espíritos, plural. Mas examine os espíritos para ver se eles vêm de Deus. Dá para entender? No plural, espíritos. A Bíblia também fala dos espíritos, né? Quando Jesus ali falou sobre o endemoniado, que Jesus curou aquele endemoniado, as pessoas dizem assim, nossa, até os espíritos os obedecem. Os espíritos maus. Por que espíritos maus? Às vezes pensa assim, o espírito é do diabo, o espírito é de Deus. O diabo é que tem ele, entendeu? E ele usa ele para o mal. O espírito de Deus que deu o diabo, Deus criou ele também pela palavra. Lúcifer foi criado pela palavra. E ele é o Espírito de Deus, ele pertence a Deus e ele está fazendo a obra que Deus determinou para ele. Você acredita nisso? Se não tivesse o diabo, eu não teria livre-arbítrio. Ou teria? Como é que eu ia conhecer o mal, saber que eu estou fazendo mal e sem saber que eu estou fazendo mal? Eu preciso saber qual é as artimanhas do diabo e qual que não é. Quais são as obras dele e qual não é. Eu preciso conhecer. E aqui está dizendo, né, que nós precisamos observar para de onde vêm esses espíritos, se vêm de Deus. Às vezes você já ouviu falar na Bíblia, quando você está cheio do Espírito Santo, quando os discípulos estiveram cheios do Espírito Santo. Já ouviu falar, né? Sabe o que é cheio? Quando fala uma pessoa está cheia do Espírito Santo, é que ele não tem um Espírito só. Ele está cheio. Entendeu? Você não pode falar, eu estou cheio de Jesus, estou cheio de Deus. Não, mas eu estou cheio do Espírito de Deus. Deus é Espírito e de dele sai espíritos. De Deus sai espíritos. E ele dá aquele que ele quiser para fazer a obra dele. Quando você fala cheio do Espírito, você está dizendo, eu estou completo de Espírito. Eu tenho
todo o poder de fazer tudo aquilo que Deus me ordenar. Eu estou cheio. Eu tenho o poder de abençoar, eu tenho o poder de fazer uma obra grande, né? Eu tenho o poder de salvar, eu tenho o poder de curar, eu tenho poder, eu sou completo. E ainda que eu esteja na presença das autoridades, Deus disse assim, não se preocupe, eu colocarei as palavras na tua boca para que você fale. Olha só. E às vezes a gente pensa muito, muito baixo. A gente lê a Bíblia e às vezes não entende. A gente pega um assunto daqui e vai falar de outras coisas. Pega um assunto, a Bíblia é igual raízes. Um vai para um lado, outro vai para o outro, mas é o mesmo pé, é o mesmo caule, né? É o mesmo tronco. Você entendeu agora? E às vezes a gente passa por cima desses versículos e a gente pega outra direção. Cheio de bênção. É outra coisa também. Eu estou cheio de bênção, né? Eu tenho todas as bênçãos. Eu tenho todos os espíritos, estou cheio. Mas se falar isso para alguém, eles acham que a gente está passando por cima da palavra de Deus. Mas é Deus que fala. Vê se esse espírito procedem de Deus. Entendeu? E outra coisa que eu gostaria de falar com você é quando Jesus estava subindo ao céu, ele disse para os discípulos assim, aqui no versículo, no Mateus 28, versículo 19, no versículo 19, diz assim, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Às vezes nós pensamos assim, só existe um Espírito. Existe, quando fala um Espírito, significa uma fonte. Uma fonte de Espírito. Não existe outra fonte. Tudo vem de Deus, não importa se é do diabo, se é de quem, tudo vem de Deus e Deus que ordena, é Ele que limita, é Ele que permite, é Ele que faz tudo. Entendeu? O mal é quando ele amaldiçoa, se torna mal. Mas o Espírito de Deus, ele enche. Ele enche. Você entendeu? Eu quero falar sobre Elias. Antes de falar sobre Elias, eu queria ler outro versículo com você, que está aqui em João 13, versículo 16. Diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Está vendo como é que são as coisas? Os discípulos já tinham um Espírito. O Espírito estava com eles, que era Jesus, que estava ali. Jesus tinha um Espírito. Mas vai mandar outro Consolador, outro Espírito. Que Espírito é esse? Aqui está dizendo, Espírito da verdade. Aquele Espírito que vai completar vocês, aquele Espírito que vocês vão ter poder para falar tudo aquilo que é verdade.
Porque se a gente não tiver cuidado, a gente mente. A gente entende uma coisa má, de uma procedência, né? E a gente espalha. Às vezes, em vez de a gente entender as coisas para o bem, entende para o mal. Mas, quando a gente for estudar a palavra de Deus, pense na grandeza de Deus. Aí você vai entender aquilo que Deus quer dizer para você. Aquilo que Deus está feliz, aquilo que é da vontade dele e aquilo que não é. Elias, porém, ele tinha esse espírito. O espírito, ele era completo ali. Ele tinha poder. Ele deu ele um respaldo para dialogar com Acabe. E ele ali teve uma coragem incrível de falar tudo aquilo que ele falou para Acabe. Ele sabendo que Acabe era um homem mau. Era um rei mau. Mas mesmo assim ele disse o que tinha que dizer. Doa quem doer. É o Espírito de Deus que está falando, usando ele para falar. E ele falou. Mas existe uma coisa interessante. Deus, ele dá esse Espírito, sabe? E esse Espírito de Deus, Deus fala através do Espírito, fala tudo, mas depois Deus tira esse Espírito dele para ver como se comporta o ser humano. E quando Deus tirou esse Espírito dele, sabe o que ele fez? Ele se escondeu em uma caverna. Ele se escondeu, ele ficou com medo, ele pediu a morte, ele queria morrer. O homem sem o Espírito de Deus, esse Espírito que te completa, não esse Espírito de vida que você tem, que esse todo mundo tem. Deus está dizendo que o mundo não conhece. Ele está dizendo assim, esses que não têm esse Espírito, que o Consolador, esse Espírito que te completa, ele não conhece. Ele não sabe o poder que isso tem. Ele não sabe o poder de Deus, ele não conhece o poder de Deus, porque ele não conhece Deus. Então, quando o ser humano, Deus tira esse espírito do ser humano, que ele fala com todo o poder, mas depois quando Deus tira, ele fala, ele fica, um homem fica, usa de uma maneira, reage covardemente. Covardemente. O ser humano não é nada diante de Deus. Mas quando Deus bota ele no altar, Deus fala assim, olha, eu vou colocar você no altar e você vai ser tudo aquilo que eu preciso quando você se oferecer a Deus completamente. Interessante, né? Deus tem para você coisas infinitas. O poder de Deus é muito maior do que aquilo que você imagina. Mas eu quero ler outro aqui, outra passagem que também te ajuda a você entender sobre o Espírito. Que fala assim, em 2 Coríntios 12, versículo 13, diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Você está vendo que é uma separação? Está vendo que é uma separação? Aquilo que é de Deus e aquilo que é o próprio Deus. Olha, a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça, porque Ele veio e nos deu a graça, morreu por nós, defendendo a nossa vida e também os planos de Deus. Sabe? E Ele
E o amor de Deus, é isso que ele vem mostrar para nós, o amor de Deus. O amor de Deus. E também a comunhão do Espírito Santo. Que comunhão que a gente tem com o Espírito Santo? Aquele que nos guia, aquele que nos mostra. E a gente não dá atenção, fala, eu fiz uma coisa errada, mas é assim mesmo, né? Todo mundo faz. Você não aproveitou a oportunidade que Deus te deu através do Espírito Santo. De falar, Senhor, eu errei, eu me arrependo, ora a Deus, pede perdão. Quantas coisas a gente faz e a gente pensa que todo mundo faz. Eu sou humano, Deus sabe que eu sou humano, todo mundo faz. A Bíblia diz que o passado não faz parte mais da sua vida. Quando você está pensando no futuro, o passado não faz mais parte. Eu quero dizer a você que nós temos que deixar de ser, pensar que a gente tem a verdade absoluta. Quando a gente pensa assim, a gente nunca aprende mais nada. Porque você está limitado na verdade absoluta. Certo? Aí você, quando você está limitado à verdade absoluta, você não aprende mais nada. Eu conheci tantos personagens bíblicos, né, estudando as Escrituras, que hoje nós aprendemos com eles. Eles eram quem? Quem eram eles? Quem era Jó? Quem era Abraão? Quem era Elias? Eram pessoas que tinham, pessoas cultas. Moisés nem sabia falar. E quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos com eles. Eles que são, que nos guiam. Pois é. E você achando que você tem a verdade absoluta. Eu não tenho a verdade absoluta. Mas eu gosto de aprender quando Deus fala comigo. Eu gosto de aprender cada versículo que eu leio. A minha vida não depende de mim. Depende de Deus. Basta eu colocar minha vida na mão dele. Eu espero que eu tenha te ajudado também naquilo que você tem as dúvidas. Que Deus te abençoe.